Olá para todos e vamos a mais um estudo. Quem é a mulher? De Gênesis capítulo 3 e verso 15. Como entender este versículo? Deus falou com a serpente ou falou com o diabo? A mulher é Maria? Foi Jesus ou foi Maria que pisou na cabeça da serpente? Vamos ler Gênesis 3 e verso 15. Eu vou ler na tradução NVI, que ficou mais bem detalhado acerca da semente da mulher como sendo Jesus Cristo. Este verso trata do diálogo entre Deus e o diabo, e não entre Deus e a serpente. O diabo ali é representado pela serpente. Veja na sua tela. Deus disse para o diabo: porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ó, aqui já dá um sinal de quem é. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Fala do diabo, Jesus e a mulher. Vamos ver quem são. Veja onde diz: porei inimizade entre você e a mulher. Isso significa inimizade entre o diabo e a descendência da mulher, ou descendente da mulher. E depois diz: entre a sua descendência e a descendência dela. Os descendentes do diabo são as pessoas que não servem a Deus. É a descendência dele. E agora veja que diz: e o descendente dela, da mulher. Veja que está no singular. E o descendente dela. Dela no singular. O descendente no singular. O descendente da mulher aqui é Jesus Cristo. Porque está no singular, é um só. Este te ferirá a cabeça. No singular, este. É este um. O descendente dela, no singular, te ferirá a cabeça. É Jesus que feriria a cabeça do diabo ao morrer na cruz. E você o ferirá o calcanhar. Calcanhar. O diabo feriu o calcanhar, que é uma parte que não é mortal. E já a cabeça que Jesus o feriu é a parte mortal. Vamos entender melhor toda essa situação aqui. Satanás sofreu sua primeira derrota quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou. A derrota final será quando os salvos forem ressuscitados e a morte será definitivamente aniquilada. E Satanás será lançado no lago de fogo. Esta é a vitória final. Romanos 16, verso 20, Paulo disse: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Veja que diz em breve, se referindo a um tempo futuro que ainda hoje não se cumpriu. Quando Paulo escreveu isso, em breve. E nós estamos vivendo esse mesmo tempo de Paulo em breve, porque ainda não se cumpriu. Será antes da eternidade, quando os mortos ressuscitarem e Satanás ser lançado no lago de fogo. Será a sua derrota final. E a mulher citada em Gênesis 3, verso 15, é Maria? É Israel? Tem algumas linhas de interpretação, que Eva e Maria também estão incluídos aqui. Por quê? Deus disse que o libertador, que é Cristo, viria da semente da mulher. Semente é um que sai do outro. Uma fruta saiu de uma semente, que vai gerar uma semente e vai gerar outra fruta. Nós também temos a nossa linhagem. Então Jesus viria da semente da mulher. Assim, Jesus não seria descendente de um homem, ou então de uma mulher e um homem numa relação sexual, mas unicamente da semente da mulher. Jesus não é fruto da relação sexual entre homem e mulher.
ele é da semente apenas da mulher, e não do homem. Vemos que já em Gênesis 3 é mencionado o nascimento virginal de Jesus Cristo. Todas as pessoas que descendem da semente de Adão nasceram em pecado. Todas as pessoas nascem em pecado, herdado de Adão, porque todo ser humano é da semente de Adão. Romanos 5, verso 12, Paulo diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, sem exceção. Salmo 51 e verso 5, Davi diz: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Jesus, no entanto, não nasceu da semente de um homem. E ele também foi o único que viveu na terra em todos os tempos que não teve pecado ou culpa. Assim, esse Jesus plenamente inocente foi o único que poderia tomar o pecado do mundo para si. Mas o fato de não ter nascido da relação homem e mulher não significa que Maria não tinha pecado. Jesus também é descendente de Eva, e Eva pecou. E Maria também tinha pecado. Pecado no sentido de ter a natureza do pecado, não de viver no pecado. Jesus, para não herdar a natureza do pecado, não poderia nascer da relação sexual, homem e mulher, porque senão herdaria a natureza do pecado de Adão, como todo ser humano herda, sem nenhuma exceção. E ele não foi gerado da relação homem e mulher para não herdar a natureza do pecado que todo o ser humano herda. Os católicos ensinam que Maria não tinha pecado, Maria foi concebida sem pecado, porque para gerar uma pessoa sem pecado, também não pode ter pecado. Isso não procede na Bíblia. Se para gerar uma pessoa sem pecado não pode ter pecado, ou seja, para Maria gerar Jesus, ela não poderia ter pecado, então a mãe de Maria, para gerar Maria sem pecado, não poderia ter pecado. A bisavó de Maria, para gerar a mãe de Maria, também não poderia ter pecado. Pior ainda, veja bem, Jesus é descendente de Davi, e Davi disse: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi reconhece que nasceu com a natureza do pecado. Estranho seria ver de quando começou este ciclo de pessoas sem pecado para gerar outras sem pecado. Não cola. Maria tinha pecado no sentido de ter a natureza do pecado. Ela disse em Lucas 1, versos 46 e 47, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Só precisa de Salvador quem tem a natureza do pecado. Maria ofereceu no templo 2 pombinhos ou 2 aves para expiação pelo pecado. Só oferecia a expiação pelo pecado quem tinha pecado. Se ela não tivesse pecado, ela não ia oferecer 2 aves para expiação pelo pecado. Então não teria lógica. Maria sem pecado, não existe nenhuma base bíblica que tenha fundamento. É só versículos isolados, fora do contexto, descontextualizados, para provar algo que não existe. Então é só isso. Se gostou, dá um joinha. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo.